Boa tarde, gente. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Mário Novello, do CBPF. Ele vai falar, então, sobre os 100 anos de relatividade geral. E eu vou pedir ao professor Galvão para fazer a apresentação do convidado. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer para mim, uma grande honra fazer a apresentação do professor Mário Novello. Eu acho que quase todos os alunos sabem que ele é realmente um dos pioneiros da cosmologia no país. Foi ele que começou por volta de 1976, né, Mário? Mais ou menos nessa época. Ele criou um grupo formal com trabalho sistemático em cosmologia, embora antes tivesse havido trabalho de outras pessoas, mas o professor Mário Novello criou uma escola em cosmologia. Ele foi aluno de mestrado do professor José Leite Lopes, no final da década de 60, e depois foi para Genebra, na Suíça, onde obteve o doutorado. Eu sempre esqueço como pronunciar Jauch, né, com o professor Jauch em Genebra. E depois retornou ao Brasil, sempre foi pesquisador do CBPF, e no final da década de 70, ele então criou o primeiro modelo, não sei se é o primeiro, mas o modelo conhecido de soluções das equações de cosmologia sem singularidade, o chamado universo com ricochete, né? Ele foi muito reconhecido por essa contribuição, tendo recebido até mais tarde, em 2004, se não me engano, o doutor honoris causa da Universidade de Lyon, na França, né, Mário? E também se tornou pesquisador emérito do CBPF. Em 2010, se não me engano, houve o primeiro simpósio internacional em homenagem ao professor Mário Novello, pelos seus trabalhos, chamado pelo Simpósio Mário Novello, universos, Bouncing Universe, que chama, né? Aliás, ele tem um trabalho, se não me engano, Physical Reports, bastante interessante para ler sobre esse modelo. Eu aconselho aos colegas que estão mais atrás e que estão acostumados com a internet, como é que chama esse negócio, que um se comunica com o outro, tweets, etc., que venham para frente, porque vocês vão ficar surpresos, porque às vezes vocês vão ter a aula agora de um professor tradicional, quadro negro, certo? Nada de PowerPoint, um professor tradicional, quadro negro e giz, como faziam os pioneiros da física. Eu pedi ao professor Mário Novello para escrever grande, para todos por ele. Não sei se ele vai conseguir. Mas, Mário, é um prazer tê-lo conosco e, por favor, comece a sua apresentação. Muito obrigado. Eu trouxe aqui alguns livros que eu vou deixar para a universidade, que, de uma certa maneira, são livros que publiquei nos últimos anos. Um sobre exatamente o que o Galvão falou, chama-se do Big Bang ao Universo Eterno, porque você já tem muita propaganda na televisão e tudo do Big Bang, mas provavelmente a maior parte de vocês, talvez a quase totalidade, não sabem que o Big Bang não pode ser identificado com o começo de tudo que existe. E aqui está uma explicação. Esse outro livro, que é a Cosmologia, um pouquinho mais sofisticado, para quem se interessa com fundamentos. E eu vou deixar também esse Physical Reports, chamado Bouncing Cosmologies, que é exatamente o que o Galvão falou sobre, não só o meu modelo, mas, na verdade, todos os modelos. O nosso, na verdade, foi o primeiro, isso é verdade, 79, mas desde então, muitas pessoas discutiram. Mas não é essa questão que a gente vai tratar hoje, embora em parte sim. O que a gente vai falar é sobre os 100 anos da relatividade geral. Para isso, a gente começa lá em cima, em 1905. Está dando para ler aí atrás? Mais forte? Vai ser um daqueles seminários difíceis. Em 1905, nós todos sabemos que houve a grande revolução feita por Poincaré, Lorentz, e culminou com a síntese que o Einstein fez da relatividade especial. Imediatamente depois, alguns anos, ficou claro para todo mundo, pelo menos para quem se interessava por fundamentos na época, que havia um problema com a gravitação.
porque a relatividade especial ela estava baseada fundamentalmente no eletromagnetismo. E a gravitação, na verdade, não se encaixava no sistema que a relatividade especial tinha coordenado. Inclusive porque, e nós temos aqui o Odílio para referendar isso, a gravitação provavelmente se propaga sob a forma de ondas. E na gravitação newtoniana isso não existia. Então havia um problema de fundamento, como encaixar a gravitação nesse sistema que a relatividade especial tinha organizado. A coisa mais simples seria pegar a função de Newton, que era uma função do tri-espaço, e passá-la para uma função do quadro-espaço. E foi exatamente isso que fizeram o Nordstrom, Einstein, Abraham e outros. Só que o primeiro cenário que foi organizado, que foi exatamente o cenário do Nordstrom junto com Einstein, tinha uma série de problemas, e a gente pode entender hoje que esses problemas, na verdade, estavam no mau caminho. Quais eram os problemas? Porque o Ricardo disse que eu não posso ser muito técnico. Eu não vou ser muito técnico, eu vou falar de algumas coisas, porque, afinal de contas, estamos entre físicos aqui. A primeira questão era que a dinâmica desse campo era a coisa mais simples que você podia imaginar, que era a generalização desse operador de Newton, nabla2 no espaço a 3 dimensões, para um operador nabla2 a 4 dimensões, que a gente escreve dessa maneira. E tinha uma fonte. Isso é uma constante dimensional, que está ligada com a constante de Newton, e a fonte a equação tinha que ser covariante, só podia ser um escalar. E eles colocaram aqui, quer dizer, Nordstrom e Einstein, colocaram ali o traço do tensor momento-energia, que criou imediatamente um problema. Na verdade, havia dois problemas nessa teoria. O primeiro problema é que quando... Lembra, tudo que eu vou falar só vai ser compreensível se você lembrar que o Einstein não era um exímio conhecedor da geometria riemanniana. Ao contrário, ele conhecia muito pouco. Isso é um parêntese. Então, havia dois problemas aqui. O primeiro é que, se essa era a equação dinâmica, se esse era o campo gravitacional, o primeiro problema aparece com o eletromagnetismo, porque a gente sabe que o eletromagnetismo, pelo menos de Maxwell, tem o traço de tensor momento-energia zero. Significa que o eletromagnetismo não pode produzir campo gravitacional, não interage com a gravitação. O segundo problema foi que quando o Einstein perguntou aos seus colegas matemáticos, e a gente vai ver por que isso mais adiante, que geometrias poderiam ser mudadas, porque, lembre, em 1905, nós tínhamos uma geometria que eu vou escrever dessa maneira. Onde esse objeto aqui, mais, menos, 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 é exatamente o chamado tensor momento-energia. Essa geometria era a geometria com a qual a relatividade especial trabalhava, e essa ainda é a geometria que todos os físicos que não fazem gravitação trabalham cotidianamente. E essa geometria, então, argumentava o Einstein, como o campo gravitacional pode mudar essa geometria? Ou será que ele muda essa geometria? E os matemáticos amigos dele disseram que a única possibilidade que tinha era passar dessa quantidade eta-mini, que era mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, para um outro objeto, g-mini, que era essa função φ vezes o eta-mini. Claro, podia ser aqui uma outra função de φ, mas isso é o de menos. Ou seja, que a geometria tinha que ser proporcional ao espaço de Minkowski.
Isso criava um segundo problema adicional, que não só não era fonte, o eletromagnetismo, ademais, como as equações de Maxwell são invariantes por transformações dessa forma, chamadas transformações conforme, então a própria dinâmica do eletromagnetismo é invariante, então ela passaria incólume com essa modificação da geometria que supostamente o campo gravitacional teria que fazer. Essas duas questões levaram Einstein mais ainda à ideia de que, ligada ao princípio de equivalência e ligada à universalidade da gravitação, a ideia de que a gravitação tinha alguma coisa a ver com a geometria do espaço-tempo. Quando ele foi imaginar isso, em que maneira? A maneira seria muito simples. Ao invés de você pensar que você tem uma força atuando sobre um corpo, você vai dizer a seguinte coisa, olha, e isso você pode ver que é muito mais geral do que eu vou falar aqui, muito mais geral do que a gravitação, ao invés de imaginar que essa força atua sobre um corpo, eu posso fazer uma transformação de tal maneira que eu mudo a geometria desse espaço, por exemplo, aqui é o espaço de Minkowski convencional, eu mudo a geometria de tal maneira que essa trajetória seja o que a gente chama de geodésica. O que quer dizer isso? É o caminho pelo qual não há nenhuma aceleração nesse corpo. É o caminho mínimo também, mas é o caminho onde um corpo não está acelerado, o corpo está livre. Então, o que eu fiz nesse mapa? Eu transformei a força, eu embuti a força na transformação da geometria do espaço-tempo. Uma ideia muito simples, mas genial. Por que funcionar com a gravitação não funciona com os outros campos? Exatamente devido à universalidade do campo gravitacional. Porque se tudo que existe sente a interação gravitacional, então faz sentido eu imaginar que essa transformação da geometria seja vista por todo mundo. Tudo que existe vai ver a mesma geometria. Só quero saber se esse nível de conversa está muito trivial ou se está razoável. Não está muito trivial não, né? Está ótimo. Então o que o Einstein fez foi uma coisa muito interessante e que, na verdade, isso já se sabia, e todo estudante de mecânica sabe disso. É o famoso princípio d'Alembert. Quando você tem forças num sistema, você pode introduzir uma outra força, que é exatamente oposta àquela, inclusive as forças inerciais, e você simplesmente diz, não há nenhuma força, transforma um problema de dinâmica num problema de estática. É um truque, mas foi exatamente esse truque que ele fez aqui, dentro de um espaço-tempo a 4 dimensões, que era bem conhecido já, mas que, obviamente, não foi a origem pelo qual fez-se isso na gravitação. Então, ao fazer isso, o Einstein disse, ora, eu tenho aqui uma questão de que eu posso eliminar uma aceleração na vizinhança da Terra por uma transformação da geometria. O que eu preciso para isso? Muito simples. Quando você vai fazer a dinâmica newtoniana, você descobre que você precisa só de uma função. É transformar. Repara, eu não sei se eu estou sendo... esse mini vai entre 0, 1, 2 e 3. O que eu precisaria só era transformar o G00, que era 1, quando ele era simplesmente o espaço-tempo de Minkowski, transformar isso mais uma certa função de quem? Do φ newtoniano, ou do φ a 4 dimensões generalizado, tanto faz. Se eu faço isso, essa ideia do Einstein se concretiza e é verdade. Eu posso eliminar a ação gravitacional sobre qualquer corpo, como se realmente não houvesse uma força atuando sobre o corpo. Ou seja, eu geometrizei essa força, e geometrizar significa exatamente isso. É um truque pelo qual eu digo, a métrica não é mais essa, a métrica é essa daqui, de tal maneira que a força, qualquer que seja ela, no caso aqui a gravitação, é transformada em geodésica. A força está escondida aqui dentro. Claro está que esse G tilde mini vai depender desse F. Mas então... Mário, isso aí é equivalente a dizer que a massa gravitacional é equivalente à massa inercial? Isso é lá atrás, é equivalente... Não é bem equivalente. O princípio de equivalência, na verdade, está por trás disso, mas também está a universalidade. Porque se não houvesse a universalidade,
isso seria verdadeiro, essa transformação, para diferentes corpos, teria diferentes geometrias. A universalidade, ou seja, o fato de que todos os corpos caem com a mesma aceleração, pelo menos em situações especiais, na verdade, permite você imaginar que, ao mudar a geometria do mundo, eu imbuto a gravitação nessa geometria e, consequentemente, não há mais força atuando sobre o corpo. Essa universalidade, para mim, ela é tão importante que eu costumo dizer para meus alunos que essa frase é: caio, logo existo. Querendo dizer com isso que não há nada que não sente a interação gravitacional. E a gente sabe que há partículas, como neutrino, por exemplo, que não sente interação eletromagnética, pelo menos não diretamente. Consequentemente, a dificuldade de geometrizar o campo eletromagnético aparece de imediato dentro disso. Só que aí aconteceu daquelas coisas estranhas. Porque, veja, o Einstein estava envolvido na ideia de que o campo gravitacional podia ser representado por um campo escalar. Depois que veio a ideia de que eu podia mudar a geometria do espaço-tempo, mas mudando só o G00, criou-se um problema. Por quê? Porque o que acontece com os outros G0i e GJ? Essa é a pergunta que o Einstein, então, se colocou e colocou para os seus colegas matemáticos. E disseram, não, você, na verdade, se você quer manter que o teu sistema físico independe de transformações de coordenadas, o que é uma regra natural, que é a extensão, o Einstein pensava isso, a extensão natural do grupo de Lorentz, que marcava a relatividade especial. Se você quer fazer essa transformação, então você tem que mexer nos todos os geminis, todos os 10 objetos. E o que faz o Einstein? Ao invés da transformação de uma quantidade para uma quantidade, ele aceita a transformação de uma quantidade Newton para 10 geminis. Com isso, ele cria, obviamente, um problema adicional, porque para responder às questões que ele se colocava, você não precisava desses 9 outros objetos. E a gente vai ver daqui a pouco, espero mostrar a vocês, que, na verdade, foi um passo exagerado, mas extremamente eficiente, porque hoje em dia, do nosso ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista, quando você tem uma estrutura maior para explicar coisas que poderiam ser explicadas com estrutura menor, isso não te importa. Se você quiser reduzir, se for possível reduzir, melhor. Mas a estrutura maior resolve o problema enquanto ela não for posta em contradição com a observação, você não se preocupa com isso. Mas essa questão vai aparecer mais adiante, mais claramente. E aí, então, o Einstein faz essa passagem. Consequentemente, contrariamente ao que acontecia aqui antigamente, a geometria passa a ser um objeto dinâmico. Não é só um modo de representar as coisas. Porque aqui, nesse modo, a força gravitacional era dada independentemente da geometria, à la Newton. Quando eu faço essa transformação, eu posso continuar, porque para mim preciso simplesmente de uma função para resolver o problema. Mas quando eu digo que vale o grupo de transformações de coordenadas arbitrário, ou seja, são todos os 10 geminis que entram na questão, então a dinâmica passa a ser dada sobre esses objetos. E a estrutura passa a ser completamente diferente. Então apareceu, então, uma ideia de que há uma dinâmica na geometria. Ou seja, a dinâmica da geometria e a maior parte dos livros de relatividade geral e os professores e os pesquisadores da área dizem, e eu dizia até anteontem a mesma coisa, que essa equação é uma das equações mais bonitas da física. Hoje eu acho que é uma das equações mais desagradáveis da física. Eu não vou poder mostrar, mas espero explicar por que, se alguém perguntar esse detalhe. Mas, em suma,
Então, criou-se, então, a relatividade geral. Em 1915, que é exatamente a data que a gente está comemorando agora, Einstein termina o processo de apresentar uma dinâmica gravitacional para essa métrica. Ou seja, a métrica é tal que, assim como tinha uma estrutura desse tipo, a fonte da transformação da geometria é dada por todos os 10 objetos Temini. Ou seja, você tinha 10 objetos no Gemini e você a partir dos 10 termos do tensor momento-energia, você constrói a tua estrutura. Mais adiante a gente vai ver que a história não é bem assim, porque desses 10 graus de liberdade supostamente existentes nesse objeto que eu chamo tensor métrico, 8 são escolhas de representação. Na verdade, sobra 2 só. Mas vamos continuar. Aí, então, o que faz o Einstein em seguida? Quando você funda uma nova gravitação, qualquer pessoa que faz uma nova teoria da gravitação, a primeira providência é ela apresentar uma cosmologia nova. Por quê? Pelas mesmas razões pelas quais o Einstein construiu. Porque no universo supostamente neutro, onde os átomos são neutros, e considerando que você está tratando de grandiosidades, obviamente, as interações nucleares, fraca e forte, não devem desempenhar um papel importante na estrutura do espaço-tempo, embora sim no que está lá dentro, na substância que existe lá dentro. E o eletromagnetismo também, provavelmente, não deve atuar, pelo menos não a la Maxwell, porque os átomos neutros cancelam qualquer influência que possa existir em largo. Então, consequentemente, embora a gravitação seja a força mais fraca de todas elas, 10 a 39 vezes mais fraca que o eletromagnetismo, ela ainda é a responsável pela distribuição, pela estrutura do universo. Consequentemente, o Einstein faz. E nesse momento, ele faz uma daquelas coisas estranhas que físicos podem fazer, que estão tão obcecados por uma ideologia que não enxergam, que não deixam a verdade surgir das equações, mas simplesmente colocam uma ideologia em cima. Qual foi a ideologia dele? A ideologia do Einstein nesse momento foi dizer que o universo está pronto, ele está preparado, como se dizia os filósofos, ele é o melhor dos mundos e, consequentemente, ele deve ser estático, porque senão, como o universo perfeito deve evoluir? Não existe isso. Então ele faz o universo do Einstein. Em 1917, universo estático. Logo em seguida, 2 anos depois, em 1919, o Friedman coloca o cenário de um universo em expansão, com volume variável. E aqui um detalhe, quanto tempo eu tenho? 1 hora, 50 minutos? Tá, acho que eu tenho tempo para falar rapidinho sobre isso, porque é curioso. Veja, o Friedman, de São Petersburgo, mandou o trabalho para a revista da época, que era, obviamente, na Alemanha, as grandes revistas científicas do começo do século XX. E o que faz o editor? Faz o que seria normal qualquer um editor faria hoje em dia. Verifica entre seus quadros qual é a pessoa mais competente para examinar aquele trabalho e dá para ele examinar. Quem era a pessoa escolhida pelo editor do Annalen der Physik? Foi o Einstein. Só que o Einstein pegou o trabalho do Friedman e colocou numa gaveta durante 1 ano e meio. Só depois desse período, e por pressão violentíssima de todos os físicos de São Petersburgo que trabalhavam na mesma área, foram fisicamente, reparem, São Petersburgo, foram fisicamente na Alemanha e pressionaram Einstein, que afinal de contas emitiu um parecer e aceitou o trabalho com uma nota no final da página. É importante você ler esse trabalho original, porque numa nota o Einstein diz: eu aceito esse trabalho, mas ele está errado por causa disso e disso. Hoje em dia, qualquer estudante sabe que o Einstein estava errado. Então, a pergunta é: como pode um camarada tão competente, tão na área, fazer um erro tão trivial?
só vejo isso uma questão de ideologia. Né? Ele absolutamente não acreditava que o universo podia ter um processo de expansão como o Friedman mostrou. O que o Friedman mostrou? Mostrou que, no fundo, você tem a possibilidade de descrever o universo por uma única função, o que, aliás, é uma simplificação absurda. Não se pode levar esses cosmólogos a sério nesse aspecto, mas é um primeiro approach, é um modo de começar a brincar. Você não pode levar muito a sério, de imaginar que o nosso universo realmente tem só uma função para ser descrita, que é o volume ou o raio do universo. Então, o Friedman encontrou essa função, vou chamar aqui de A de T, contra T. E esse T, obviamente, já era um problema, porque a gente aprendeu aqui que, na verdade, cada observador tem o seu tempo próprio. Que história é essa da gente agora dizer que o universo tem um só tempo? Essa história vai mais adiante, lá nos anos 50, ser interessante, porque dois físicos, Dirac e o César Lattes, vão discutir esse problema, e se eu tiver tempo, depois eu falo. Mas o tempo aqui que se refere era um tempo, obviamente, quando eu tenho um sistema de coordenadas, eu posso escolher representar esse sistema de coordenadas de tal maneira que a métrica, que se escreve dessa maneira complicada, isso aqui tem G00 dt ao quadrado mais 2G0i dt dxi mais GJ dxi dxj. Isso é soma, né? Eu estou somando aqui nos índices que estão em andares diferentes. Mas eu sempre posso, e isso quem ensinou foram os matemáticos, principalmente Gauss, eu sempre posso escolher um sistema de coordenadas de tal maneira que esse sistema seja 0 e de tal maneira que esse G00 seja 1. Isso é uma escolha de representação, não tem nada de físico nisso. Obviamente, toda a física vai então entrar aqui dentro dessa função G e J. E é exatamente isso que o Friedman e o Einstein fizeram. Eles colocaram, está suficientemente grande para você ouvir aí atrás? Eles escreveram isso como sendo dt2 menos uma função ao quadrado de t vezes dx, escalar dx. Ou seja, a função A de t era a única função que representava a homogeneidade do espaço, a sua isotropia, porque os trispaços estão com a mesma função na frente, e a homogeneidade porque não há essa superfície aqui ter as mesmas propriedades locais. Elas só variam com o tempo, mas em cada ponto, nenhum ponto eu posso transformar qualquer ponto daqui em qualquer ponto daqui, porque não há mudança nenhuma. Claro está, se você olhar para o céu, você não vê homogeneidade. Então, obviamente, os cosmólogos argumentam que isso significa que você deve pegar um volume suficientemente grande, onde essas inhomogeneidades localizadas podem ser deixadas de lado no primeiro momento. Claro está que, no segundo momento, você tem que pensar nisso mais seriamente. Então, o que o Friedman mostrou é que essa função A de t, no cenário dele, ia a zero, e havia uma evolução que, alguns anos depois, foi observada por várias pessoas, mas só o Hubble ficou famoso porque o nome dele apareceu em todo lugar, mas outras pessoas tinham observado isso antes, de que o universo é um processo em expansão, ou seja, aquela função A de t, ela varia com o tempo realmente, e você pode mostrar, olhando hoje, sabendo hoje o valor da derivada logarítmica dessa função A de t, que é exatamente o chamada constante de Hubble, que não é uma constante, você pode imaginar qual é essa distância até o ponto em que esse universo tivesse o volume reduzido a zero. E essa distância é finita. É isso que se chama, erroneamente, idade do universo. E essa idade do universo, a história é longa, eu não tenho tempo para contar, porque senão eu perco o ponto crucial. Mas é uma história interessante porque havia, nos anos 40, dois modelos competitivos. Um que era esse modelo evolutivo, um outro que era uma modificação desse modelo do Einstein, pelo Royle, Narlikar e outras pessoas, que argumentava que o universo tinha realmente uma evolução, mas essa evolução era tal
que em cada momento a aparência do universo era a mesma. Ou seja, que essa função A de t aqui era uma espécie exponencial. Que A2 de t era E elevado a 2ht. Sempre tem a mesma forma. Ou seja, se você calcular a aceleração, seria essa constante. Muito bem. Aí, então, nos anos 60, descobriu-se vários processos. 2 são importantes para a gente. O primeiro é a existência da radiação cósmica de fundo, que, dizem depois, seria incompatível com esse modelo primeiro do Rayleigh, o que não é verdade, como mais tarde se provou. Mas naquela época se pensava sim, que fosse incompatível. E o segundo modelo, a ideia da singularidade, eram os teoremas de singularidade do Penrose, Ellis, Hawking e outros. E esses teoremas que foram, na verdade, a causa, se é que existe causa, para que todos nós, ou seja, pelo menos todos vocês, acreditassem no Big Bang como o começo de tudo, no sentido de que ali o volume do espaço-tempo todo se concentraria em zero, o que é um absurdo em si, primeiro porque isso não é um verdadeiro Big Bang, no sentido de que não é uma granada que explode num ponto, é uma explosão de toda a estrutura, primeiro. Segundo, que você não pode tirar informação nenhuma de quantidades que são infinitas, e as quantidades seriam infinitas ali. Então, essas contradições começavam a criar dificuldades, porque as pessoas, nos anos 60, achavam que isso era uma má utilização das hipóteses pelos quais o modelo cosmológico de Feynman tinha sido baseado. Até que chegaram os teoremas. E os teoremas deram a impressão, na verdade eles foram mal utilizados, de que os físicos haviam demonstrado que a inevitabilidade da existência de um momento singular no nosso universo. Por que eu digo isso? Porque um teorema, ele é uma estrutura. Ou é verdade ou não é verdade. Ou está certo ou não está certo. Não existe a discussão sobre o teorema. Mas o teorema é composto de certas hipóteses que são o significado, que dão sentido ao teorema, que são o background pelo qual aquilo vai ser formulado, alguma coisa baseada nessas estruturas. E havia várias hipóteses nesse teorema. Eu não tenho condições não tenho tempo de falar sobre isso, porque não é o meu tema. Só para chamar a atenção de que várias dessas hipóteses resultavam ser impossíveis de serem comprovadas observacionalmente. Consequentemente, ou você acreditava no teorema, e aí a consequência inevitável era a existência da singularidade, mas acreditar, esse é o termo que um físico deve utilizar para falar sobre cosmologia? Isso não me parece absurdo? Só pareceu absurdo 40 anos depois, quando, por várias razões que não tem nada a ver com a singularidade, descobriu-se que talvez o universo seja um processo acelerado. Se o universo é um processo acelerado, e se vale as equações que o Einstein colocou na relatividade geral, então as condições pelas quais os teoremas de singularidade eram aceitas não são mais verdadeiros no nosso universo. Ou seja, havia, mas só 30 anos depois, uma contradição entre as hipóteses do teorema e o que você observava concretamente, principalmente no caso da aceleração do universo nos anos recentes, os 15 últimos anos. Mas, de qualquer maneira, a ideia de que havia um problema nas equações do Einstein apareceu nos anos 60 e começou independentemente dos teoremas, começaram muitas pessoas a discutir se talvez não devesse se modificar a dinâmica que o Einstein tinha colocado. Inclusive, o próprio Einstein, no livro The Meaning of Relativity, ele mesmo diz uma coisa dessa, não referindo à cosmologia, mas referindo à ideia de singularidade de uma estrela, diz que em circunstâncias nas quais o campo gravitacional é muito intenso, assim como acontece, por exemplo, no caso do campo eletromagnético, outros processos devem ser levados em conta e a dinâmica deve ser alterada. No caso do eletromagnetismo, você se lembra, no caso do eletromagnetismo nós tínhamos um problema semelhante. Quando você pega um elétron e você diz que ele é pontiforme, na física clássica, imediatamente aparece uma singularidade ao longo de toda a linha do universo do elétron.
Você tem duas soluções para esse problema. Uma é tentar encontrar modificações no eletromagnetismo clássico para resolver. A outra é dizer, não, esse problema foi ultrapassado ou transcendido pela física quântica. E a física quântica resolveria esse problema da singularidade da linha ao longo da linha do universo. Então, a mesma solução pensou-se aqui. Talvez os processos de natureza quântica gravitacional poderiam resolver a questão da singularidade. O problema da quantização é o seguinte, se você perguntar a maior parte das pessoas que trabalham em gravitação hoje em dia, elas acham quase que inevitável a quantização gravitacional, e você vê no mundo inteiro tentativas muito fortes de processos diferentes de quantização. Aqui tem dois problemas. Primeiro, que nós não temos nenhum dado observacional sobre esse processo de quantização, exceto indiretamente, muito indiretamente em cosmologia, mas muito indiretamente mesmo. Se vocês quiserem, depois posso voltar a ele. E o segundo é que nós temos uma estatística muito pobre, porque nós temos dois campos de longo alcance que a gente conhece, o eletromagnetismo e a gravitação. Um desses campos resultou ser quantizado, mas é uma estatística de dois corpos, dois elementos. Então, por outro lado, se você pega os livros antigos de mecânica quântica, provavelmente ninguém mais lê hoje em dia, há uma demonstração de que é inevitável, através do princípio de incerteza, é inevitável a quantização do campo eletromagnético. Não existe análogo gravitacional. E a razão pela qual não existe análogo gravitacional é muito simples. Está ligado exatamente com isso daqui, porque o campo gravitacional tem essa característica estranhíssima de que ele pode ser eliminado numa região, num domínio local. Ou seja, eu posso encontrar uma transformação de coordenadas de tal maneira que aquilo que eu chamo força gravitacional é localmente eliminado. Ou seja, há uma dificuldade de princípio, de pensar sequer, coisa que não se faz mais, obviamente, pensar sequer em demonstrar a necessidade da quantização do campo gravitacional através de princípios fundamentais. Muito bem. Esse cenário, então, muitas pessoas começaram a mudar a dinâmica gravitacional. A dinâmica gravitacional era muito simples. Lagrangiana eu posso falar, né? Lagrangiana do Einstein é o R. Aí todo mundo acha muito bonito. Esse R é uma catástrofe. São derivadas de segunda ordem, com quadrados e produtos. É catastrófico, mas é elegante porque ninguém mostra as equações de Einstein como elas são. Você aparece, em geral, com essa fantasia. Aí você fica achando muito elegante realmente. E ela é elegante se apresentada dessa maneira. Mas quando você descobre que esse objeto aqui tem 24 componentes de produtos, de todas as combinações possíveis, de derivadas desse Gemini, é por isso que nunca ninguém escreve isso em nenhum livro. Eu nunca vi nenhum livro escrito isso. Mas é uma catástrofe. Então, a beleza da equação está porque você pode interpretar ela em termos de curvatura, só por isso. Mas se você diz, e o que eu quero saber sobre essa curvatura? Eu quero saber sobre como eu resolvo as equações. E aí, então, você é envolvido com 24 equações, 24 termos complicadíssimos para essa equação. Mas essa dinâmica vem dessa lagrangiana simples, entre aspas, sempre. E o que se fez, então, e essa lagrangiana, de uma certa maneira, produz esses universos singulares. Então, o que faz, então, muitas pessoas? Começaram a pensar que havia, na verdade, a possibilidade de mudar a dinâmica gravitacional por uma função arbitrária de R e deixar que a observação explicasse. Era mais ou menos como se eu tivesse no eletromagnetismo e dissesse assim, olha, eu vou pegar a função dos invariantes F e G. F mini, F mini, F mini, F mini dual. E agora eu pego essa função e agora eu vou descrever os efeitos eletromagnéticos baseados nessa função. Você pode passar a vida toda descrevendo funções que funcionam, porque você não tem um critério, você não tem um guia, um princípio capaz de formular. A mesma coisa aqui, você não tem um princípio, você tem funções que vão ser colocadas ali à mão, e como você tem suficientemente número de parâmetros, você pode fitar qualquer coisa. Um automóvel, você pode fitar qualquer coisa com essa função. Bom, em suma, anos antes, muitas pessoas tinham descoberto que havia soluções com Bouncing. E a solução com Bouncing representava um universo que tinha colapsado, chegado a um mínimo
e aumentado e depois passado a uma expansão, que é a fase atual. Imediatamente, ele cria dois problemas novos. O que colapsou e por que parou de colapsar? Mas isso é física. Isso agora eu tenho um problema concreto que eu sei como tratar e vou tentar resolver. Esse é mais fácil, esse é um pouquinho mais difícil, mas você pode tratar. Aqui eu não posso tratar esse problema. Aqui, se o Big Bang é identificado com o começo de tudo que existe, então o universo é irracional, então não se deve dar bolsas para ninguém que queira fazer cosmologia em lugar nenhum do mundo, por razões óbvias. Se o universo é irracional no momento mais importante dele, então não esquece. Então é uma abdicação de crença que a razão pode produzir, não uma verdade, pode produzir cenários razoáveis, compreensíveis, compatíveis com as observações, e imaginar possibilidades outras que não essa daqui. Só um parêntese, praticamente todas as pessoas que foram os fundadores dessa moda do Big Bang e que foram propagados pela mídia nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, nos anos 2005 em diante, passam a descrever esse modelo com Bausen. O que é curioso é que, como todo bom europeu arrogante, obviamente o modelo só começou quando ele chegou, né? Bom, em suma. Então, outras possibilidades começaram a aparecer. E aí a gente, lá no CBPF, tivemos a seguinte versão. Olha, toda essa história do Einstein começou com Marr, o Ernst Marr. E ele dizia uma coisa interessante. Marr dizia, o Einstein não cita essa parte, porque para ele isso não é importante, mas o Marr dizia, e essa parte foi citada por um historiador da ciência, dizia o seguinte: quando você tem como objetivo discutir um paradigma científico, você tem que ir lá na origem, aonde esse paradigma começou a se estabelecer, examinar as sequências que tornaram ele suficientemente competente para descrever os processos que apareceram em seguida, de tal maneira que eles se tornaram um paradigma de verdade por justa causa. Foi exatamente o que a gente fez. A gente foi lá atrás e perguntamos, será que essa possibilidade daqui, que o Einstein e o Nossel começaram a examinar, não pode ser discutido de outra maneira? Primeiro, a gente sabe que não pode ser essa equação. Segundo, a gente sabe que não pode ser essa geometria. Qual seria a geometria? E aí aconteceu dessas coisas interessantes. Eu estava, por acaso, enquanto a biblioteca do CBPF não é destruída, verificando artigos dessa época, 1908, 1909, que o CBPF tinha e ainda tem. E lá, através do Einstein e do Nostrom, eu cheguei no artigo desse Abraham. Cadê? Desse Abraham. E esse Abraham, contrariamente que os outros matemáticos, esse Abraham era físico, contrariamente ao que os matemáticos tinham dito, pelo menos ao que eles dizem, ao Nostrom e ao Einstein, que só essa geometria seria possível de ser feita com um campo escalar, o Abraham, já naquela época, 1909, descobria outras formas de geometrias que não era aquela. Mas por que então essas pessoas não leram? Por uma razão muito simples. Ele, embora a ideia original fosse correta, matematicamente, a proposta que eles fizeram era catastrófica. Só para dizer, que o Abraham fez, só para dizer o começo, ele voltava à ideia pré-relativista de que não havia, na verdade, sinais alternativos aqui. Que tudo era com o mesmo sinal, que não havia essa história da luz ser o fundamento da propagação. Então, isso criou, obviamente, aos olhos de Einstein, um argumento muito forte contra qualquer proposta, embora a proposta matematicamente dele estava correta, mas eles não levaram a conta. Aí, em 1923, aconteceu uma outra coisa interessante, que foi quando o Gordon começou a estudar meios dielétricos em movimento. E ele teve exatamente essa ideia. Curioso, quando eu tenho um meio dielétrico em movimento,
eu sei que no interior desse dielétrico, a luz é acelerada, os fótons são acelerados. Como é acelerado? Porque o epsilon-mi não é igual a 1. E são acelerados, mas eu posso escrever de uma tal maneira que eu possa eliminar isso. Ou seja, o Gordon diz, eu vou escrever uma métrica no qual a propagação, quando epsilon e mi da descontinuidade do campo, satisfaz a isso. Mas quando eu tenho um epsilon e mi, o que eu faço? Diz o Nordstrom. O que eu tenho que fazer é mudar aqui, botar aqui uma certa geometria G chapéu mini igual a zero. Você pode mostrar que como o caminho é um gradiente, o caminho é um gradiente. Está ficando técnico. Você pode mostrar que isso é uma geodésica. Consequentemente, isso é uma geodésica nessa métrica. E o que faz o Gordon? O Gordon faz G chapéu mini igual a eta mini mais epsilon mi menos 1 Vmi Vni. Meu professor dizia que nunca se pode pôr esses índices assim, então eu vou botar isso alfa, senão ele vai ficar nervoso. Tem mi demais aqui comparado com esse mi daqui. Todo mundo sabe o que é, mas em suma. Ou seja, quando você tem uma métrica, quando você tem um meio dielétrico, os fótons não se propagam como geodésicas nulas em Minkowski. Eles se propagam como geodésicas nulas numa métrica efetiva. E aí, então, esse foi o caminho para começar a entender que era possível construir outras geometrias dessa forma. O Vmi podia ser um gradiente. E, consequentemente, você podia imaginar que você podia gerar métricas Qmini como sendo um A eta mini mais um B dmi-φ dni-φ. Se você quiser, você dividir aqui por d lambda φ, para que o B fique sem dimensão. Ou seja, um campo escalar, e essa foi a grande sacação, não do Gordon, mas de pessoas que vieram depois dele, de que é possível, com um campo escalar, gerar uma geometria e fazer o mesmo papel que fazia essa geometria aqui, ou seja, retirar a força. Só que agora a força seria representada por esse campo φ. Mas isso é exatamente o que o Nordstrom e o Einstein queriam no começo. É exatamente o que eles queriam. E veja, eu pego uma função de Newton e levo em uma função a 4 dimensões. Aí você diz, mas peraí, você está inventando uma história de que eles foram ingênuos? Não estou dizendo que eles foram ingênuos. Eu estou mostrando quanto importância foi a relatividade geral. Eu não tenho detalhes, não quis falar de buracos negros, porque são um pouco fantasiosos demais para o meu gosto, mas há toda uma estrutura montada em cima da relatividade geral que funcionou. Pulsar binário, por exemplo, que parece, segundo acreditar no Thibaut d'Amour e outros, de uma eficiência e de uma certitude na relatividade geral fantástica. Muito bem. Estou só querendo dizer que o critério pelo qual ele foi levado, em 1912, a abandonar o campo escalar, porque ele pensou na geometria, foi um erro. E, na verdade, os matemáticos, aqueles, deveriam saber disso. Mas foi toda essa passagem que levou agora a essa estrutura, e essa estrutura que a gente está agora examinando como sendo, eu não diria uma alternativa da realidade geral, mas um recomeço. Por quê? Porque agora a gente sabe que todas essas estruturas que foram colocadas podem ser repetidas. Questão, quando você tem agora essa estrutura, você não vai ter, porque veja, na relatividade geral, todas as geometrias em princípio são permitidas. Ou seja, você tem um espectro de funções que é extremamente largo, envolve todas as geometrias. Claro está que algumas geometrias dessas podem ter origens na física de substâncias, de quantidades, que não são fisicamente compatíveis com certos princípios. Por exemplo, que a densidade de energia tem que ser sempre positiva, que a pressão
ligada com a densidade ρ não pode ultrapassar certos limites, etc, etc. Mas quando você aplica essa estrutura, então você restringe demais o espectro de soluções possíveis. É bom ou é ruim? Depende do ponto de vista. Se eu conseguir todas as observações que nós temos hoje, colocá-las aqui dentro, isso é ótimo, porque você reduziu o espectro, você mudou a dinâmica do campo gravitacional, não é mais a estrutura dinâmica, e agora você tem uma dinâmica do campo φ que é em outro lugar. Eu não vou entrar em detalhes porque é um pouco técnico, mas na verdade é como se a dinâmica do campo φ tivesse envolvida na própria construção da métrica. Ou seja, aqui a métrica Gemini tem uma dinâmica, e essa dinâmica é imposta de uma certa maneira à própria geometria. Aqui não. O campo φ pode ser um campo, soi-disant, externo, um campo relativista qualquer. E esse campo relativista qualquer, que teria um papel especial na gravitação, desenvolveria exatamente uma mudança da geometria. Questão. Todas as métricas possíveis, observáveis, estão aí dentro? Parece que não. Embora estejam, por exemplo, as métricas, por exemplo, o sistema solar, que é basicamente o que deu, você sabe que o grande momento da relatividade geral foi exatamente em Sobral, onde a equipe do Eddington, não o Eddington, mas a equipe do Eddington detectou o desvio da luz no eclipse solar. Aliás, na verdade, se você lê o livro desse pessoal, Ohane, Companhia Limitada, você descobre que Sobral é uma ilha. Eu tive em Sobral, eu não vi muita água por lá não, mas em suma, lá está escrito. Eles estão confundindo com a ilha outra, que o Eddington foi, mas em suma, isso não tem importância porque eles que fazem os livros textos da física, né? Então Sobral é uma ilha. E, na verdade, o sistema solar está aqui dentro. Mas existem algumas coisas que um pouquinho de análise pode permitir você imaginar que nem todas estão aí dentro. E essas outras coisas eu vou chamar genericamente de fora do equilíbrio. Ou, se você quiser, interações não newtonianas. Eu chamaria isso, por exemplo, a propagação de onda gravitacional. Eu chamaria isso, por exemplo, o sistema de corpo girante. São processos que você não tem, por causa da variação temporal, da estrutura que eles têm, não tem um análogo newtoniano. O sistema solar tem. O sistema solar, você tem, já mostrou que o sistema solar pode perfeitamente bem ser descrito por essa teoria. A cosmologia também, porque isso não é nada difícil de mostrar. Esses dois sistemas eu chamaria newtonianos, embora aparentemente na cosmologia você está vendo uma função de t, mas isso na verdade é para inglês ver. Na verdade, sistemas não newtonianos são exatamente esses que eu acabei de falar. Esses sistemas não newtonianos mudam um pouquinho aqui, mas não muito, de tal maneira que você muda essa parte dessa função e você é obrigado a introduzir duas funções, φ e φ. Ou seja, são duas funções escalares que agora você alarga o espectro de possíveis soluções, que obviamente nunca vai ser igual ao espectro da geometria total, mas que aparentemente representam todas as observações, aparentemente, porque ainda tem coisas para serem demonstradas. De qualquer maneira, é um caminho aberto, que até agora resultou ser extremamente positivo e rico. E o que é interessante, dá a impressão de que a gente está realmente começando tudo do lado novo e refazendo os caminhos que essas pessoas fizeram. Newton e Einstein. Só que agora você tem duas funções escalares. Curiosamente mesmo, essa dinâmica gravitacional aqui, ela tem, embora tenha 10 funções, ela tem somente duas quantidades fisicamente independentes. Só duas.
O problema está, porque a dinâmica gravitacional é complexa, é que você não consegue, em qualquer problema, separar e exibir quais são essas duas funções. Mais grave ainda, essas duas funções não são funções que têm transformações de coordenadas fáceis, não são funções escalares, por exemplo, como você pensaria. Então, elas não são, na verdade, mas curiosamente, na teoria escalar da gravitação, você precisa também de duas funções, só que agora duas funções mesmo, são as duas funções escalares. Então, na verdade, com essa estrutura métrica, supostamente está se descobrindo as soluções que vão além do sistema solar e da cosmologia, são soluções de sistemas que têm rotação e sistemas que representam ondas gravitacionais, por exemplo, e outros sistemas que eu chamo de fora do equilíbrio não newtoniano. Então, isso, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a ideia do mar de repensar os fundamentos da gravitação. Claro está que isso daí não é a demonstração absolutamente de que esse caminho vai ser a resposta final do problema gravitacional. Inclusive, não existe resposta final. Mas, em suma, uma resposta capaz de retirar a relatividade geral do status que ela tem hoje em dia, inclusive porque falta, principalmente, a essa solução, descobrir como funciona o pulsar binário, que é a menina dos olhos, hoje em dia, dos relativistas. Mas se, por acaso, e isso está sendo feito por uma equipe da Itália e do CBPF, se, por acaso, conseguir responder, as primeiras respostas são de que a ordem de grandeza do processo, num caso, na relatividade geral, e nesse caso, o campo escalar, são iguais, o que já é muito bom. Ou seja, a ordem de grandeza é a mesma. A forma ainda não está completa, porque não se descobriu a forma completa de como isso fazer. Mas se isso acontecer, se isso funcionar, obviamente nós teríamos um belo problema, que talvez a ideia lá embaixo do Einstein, de que a generalização do campo newtoniano, de uma função newtoniana para uma função escalar, talvez fosse realmente correta. E que, como você vai além do sistema newtoniano, você poderia introduzir uma segunda. Você vai dizer, e por que não 3, 4, 5 e as 10? Por uma questão simplesmente de que, se você vai em termos de quantidades invariantes, você descobre que, na verdade, só tem duas. Há uma curiosa relação aqui também, que faria um ponto de contato mais fácil entre a microfísica do que a relatividade geral. E a razão é que agora o objeto fundamental não é a métrica. O objeto fundamental é o campo escalar. Ora, qualquer físico de partículas adoraria associar esse campo escalar a algum outro campo que ele eventualmente possa construir ou imaginar clássico ou quântico. Nada semelhante na relatividade geral, porque você não tem como pegar aquele Geminis e transformar esse objeto num objeto que você possa retirar do laboratório, porque o mais simples seria alguma coisa que tivesse um spin 2. Spin 2 já são coisas extremamente complicadas de você observar. Spin 3,5 já é complicado. E, na verdade, essa seria a ideia final. Ou seja, eu acho que não há melhor homenagem ao Einstein nos 100 anos do que tentar retornar à ideia original dele e tentar mostrar que talvez o casamento da ideia original com a geometria, através de técnicas um pouquinho mais sofisticadas do que ele tinha conhecimento na época, poderiam produzir uma estrutura matemática como ele queria, que contivesse a universalidade da gravitação, a estrutura da gravitação como geometria e, finalmente, todos os princípios envolvidos, princípio de equivalência, universalidade e princípio de covariância geral, que, na verdade, não é um princípio que deu origem ao nome, mas não era um princípio fundamental, não estava fazendo uma transformação generalizando o grupo de fundamental da relatividade especial. Mas, em suma, eu acho que isso é um motivo de pensar quão interessante
foi essa discussão que Nostrom e ele fizeram há 100 anos atrás. Acho que é um bom momento de parar aqui. Então, obrigado, Mário. Vamos passar, então, as perguntas? Tem uma pergunta lá em cima. Oi, boa tarde. Eu queria retomar a parte que o senhor fala sobre a singularidade da cosmologia, que, em geral, a gente tende a pensar como a singularidade de um buraco negro como um análogo da singularidade do universo primordial. Isto é, que a gente ainda não entende direito a singularidade do buraco negro, apesar que teve uma hora que o senhor meio que mencionou que guarda algumas ressalvas com buracos negros. Não sei se eu entendi isso direito. As singularidades são tipos diferentes. Não é a mesma estrutura, porque aqui, nós temos aqui só uma estrutura onde você tem só uma estrutura onde depende só do tempo. A estrutura do buraco negro é totalmente diferente. Há uma singularidade no buraco negro, assim como existe, se você por acaso imaginar uma estrela colapsando indefinidamente. Essa é a ideia. Se existirem buracos negros primordiais, isso é possível. Porque, do ponto de vista de um observador externo, o tempo de criação do buraco negro vai além do nosso tempo de vida desse universo que existe ali. Então, ou existem buracos negros primordiais, ou simplesmente não existem buracos negros. De qualquer maneira, o caráter da singularidade é totalmente diferente. Claro está, você poderia imaginar, assim como se conseguiu eliminar a singularidade do modelo cosmológico, você podia imaginar que há uma análoga mudança na física que envolve o colapso, de tal maneira que você possa parar o colapso e começar um processo de expansão dentro da estrela. Isso é possível. Isso é possível. Boa tarde. Primeiro, parabéns, professor, pelos seus trabalhos pioneiros em cosmologias com ricochete. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, que o senhor deixa uma pergunta no seu livro do Big Bang ao Universo Eterno, que é quando o senhor no livro fala sobre modelos alternativos na cosmologia, modelos de universo eterno. E a pergunta que o senhor deixa é: como esse modo de pensar o universo afeta o discurso contemporâneo para além da ciência? Eu gostaria que o senhor tenha uma resposta, porque essa pergunta do senhor me faz lembrar Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que também tinha uma visão cosmológica diferente e acreditava que essa cosmologia poderia provocar uma mudança cultural muito grande em termos de valores. O senhor estaria na mesma linha do Nietzsche? Acredita que uma cosmologia de um universo eterno, por exemplo, poderia afetar as avaliações humanas? Veja, quem começou com essa história foi Giordano Bruno. Giordano Bruno, na verdade, contrariamente ao que o Thomas Moros pensava na utopia, de imaginar que você pode construir uma cidade perfeita, socialmente falando, o Giordano Bruno acreditava que você, para mudar o homem, você tinha que mudar o universo. Essa que era a ideia. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer exatamente que, através de processos que não são religiosos, você pode entender a posição do homem no universo e, com isso, gerar consequências sobre a humanidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, de respeito a que, há 2 anos atrás, nós fizemos um encontro chamado Mitos Cosmogônicos. Isso você pode encontrar, 2 minutos para as propagandas, na revista eletrônica chamada Cosmos e Contexto. Essa é uma revista eletrônica que a gente tem periodicamente, e lá
esse encontro foi organizado, chamado Mitos Cosmogônicos. E ela envolvia físicos, cosmólogos, antropólogos, mitólogos, filósofos, várias pessoas. E a questão principal que nós tínhamos lá era o seguinte: por que você sabe que todas as civilizações produziram seus mitos de criação? Não existe nenhuma civilização que não tenha se estabelecido como civilização e não tenha produzido um mito cosmogônico de criação. A pergunta que se fazia nesse congresso era: por que elas são tão parecidas com os mitos de criação que nós temos na ciência hoje em dia? Que são o Big Bang ou o universo eterno com ricochete. Então a pergunta é: por que eles são parecidos? Então havia várias explicações, que eu não vou entrar agora em detalhe, mas a terceira questão, e que eu sou totalmente favorável, de uma certa maneira, ao modo pelo qual você encaminhou a pergunta, é que nós vamos construir agora, entre 8 e 11 de setembro desse ano, com professores universitários de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul, de Barcelona, do Rio de Janeiro e da Itália, sobre cosmologia, natureza e ética. E a ideia é exatamente de que pensar esse problema, porque a cosmologia está criando problemas que a física nunca gostou de criar. A física tinha problemas bem concretos. Como é que um elétron cai num campo, como é que... Esses problemas concretos, aos poucos nós fomos resolvendo, mal ou bem. Mas, obviamente, há uma questão crucial que a cosmologia coloca, e, na verdade, em outras áreas se coloca. Não estou dando nenhuma preferência para a cosmologia, porque a cosmologia é uma espécie de amálgama de todo o nosso conhecimento científico. Questões várias, ligadas com os fundamentos. E a cosmologia, embora se quisesse eliminar essas questões, o curioso é que você vê exatamente o lugar geográfico, a civilização que fez isso, eliminar esses problemas para dizer esses não são problemas da física, são problemas de filosofia, quando não são problemas de filosofia. O que é um problema de filosofia? O que é um problema da física? E, na verdade, questões sobre por que existe mais matéria do que antimatéria. Sakharov deu uma sugestão muito boa sobre isso. Então, por que a entropia sempre cresce? Há várias discussões sobre isso. E uma série de questões, de fundamentos, que não fazem parte do nosso cotidiano, mas que nós deveríamos atacar. Alguns querem atacar ela profissionalmente, ótimo. Outros não, mas todos nós devemos não esquecer que esses problemas fazem parte do nosso mundo científico, não do mundo real, do mundo científico. E ignorar esses problemas, você pode ignorar porque você, afinal de contas, não está envolvido nele. Mas o mundo científico é um só. Essa divisão em etapas, em projetos e programas e até física, química, matemática, tudo isso é uma estrutura montada e que, na verdade, de uma certa maneira, não integra o nosso conhecimento científico. Muitas pessoas acham que nós não vamos mais integrar, argumentando que o conhecimento se dividiu tão especificamente. Cada área, hoje em dia, quando o Einstein fez esse projeto aqui, na sala dele tinha 15 pessoas. Ele tinha que convencer 14 pessoas de que a ideia dele era boa. Hoje, qualquer congresso tem 500 pessoas. Você tem que convencer 500 pessoas. Então, a mudança quantitativa não é desprezível. Ela faz um efeito importante. E isso é uma péssima situação se você está querendo integrar o nosso conhecimento científico. Não se fala mais nisso. Entende? A citação de Nietzsche foi boa, mas não é a única. Giordano Bruno, eu acho que é o pai da ideia. Já vimos que o professor Mário Oliveira é bom experimental também. Mas voltar a um ponto com essa tua nova cosmologia com duas funções escalares, gostaria que fizesse uma conexão, um comentário sobre uma coisa que eu sei que não gostas muito,
mas a questão da inflação no começo do universo. Como é que ficaria esse modelo, o modelo inflacionário? Veja você, deixa eu só dizer que a cosmologia produzida, a mais simples cosmologia produzida por esse modelo, é muito semelhante à cosmologia de Friedman. Na verdade, não sei se vocês sabem, o modelo inflacionário é um modelo que veio salvar um problema. Depois ele foi... Hoje em dia ninguém mais fala disso. Mas o problema que ele veio salvar foi o problema seguinte. Você tem aqui... Nós supusemos que o universo é homogêneo e isotrópico. Mas veja você, essa região daqui só vai trocar contato com essa região mais adiante, por causa da propagação dos fótons ser finita. Consequentemente, essa região só foi influenciada no passado por esse domínio. E essa região só foi influenciada no passado por esse domínio. Então você está vendo que é estranho. Como é que o universo é tão homogêneo, isotrópico nessa região, se tanto essa região quanto essa não tiveram tempo de trocar informação lá no passado? Então esse é um problema chamado problema da anisotropia do universo e que foi resolvido por inflação. Como foi resolvido? Ele, na verdade, foi transcendido, dizendo o seguinte: não, houve uma fase do universo em que essa região cresceu suficientemente grande, esse universo é agora o que a gente chama de universo observável, o que está fora não me interessa. Essa era a razão primeira. Depois, nos anos 2000, a razão para a inflação, considerada hoje quase que uma verdade pelos seguidores, é de que ela consegue explicar razoavelmente bem o chamado problema da formação de estruturas no universo, a distribuição de galáxias no universo. O ponto é que, se você for usar o que você usa no teu cotidiano, como experimentador ou como físico, no que é feito aqui, você vai ficar horrorizado. Porque as hipóteses que são embutidas na base para poder, a partir daí, gerar alguma ideia, você diz, mas espera aí, isso é brincadeira. Então, na verdade, para ser honesto, Mukhanov, que teve na escola de cosmologia há pouco tempo, ele pularia da cadeira e começaria praticamente a me esganar, porque ele é um defensor e fez uma série de trabalhos extremamente interessantes e positivos na distribuição de formação de estruturas através de processos quânticos que tenham acontecido numa fase bem condensada do universo. Igual, a base disso, na verdade, é sobre hipóteses e que não são autossustentáveis, é tudo que eu diria. Entende? Bom, isso dito, infelizmente, o modelo com dois campos escalares não impede a inflação, infelizmente. Ou seja, pode ser que haja dois modelos escalares e pode ser que haja inflação. O Mukhanov pode ficar contente ainda com isso. Ou seja, ele não é compatível, pode haver as duas coisas. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, esse modelo do Big Bang, nós temos um certo momento que parece que tem um aglomerado aí, talvez uma temperatura muito alta. Esses modelos de partículas hoje, eles se aproximam daí para dizer que algumas partículas só existiram próximo desse ponto, né? E nesse outro modelo que você lançou, que é o que está sendo estudado atualmente, né? Ele, na verdade, ele não tem uma região tão quente assim, ele tem um mínimo, né? Mas por que você conclui que esse mínimo não é Sim, não sei. muito próximo Essa é a daqui? pergunta. Não estou concluindo, é uma dúvida só. Então, as partículas, verdade, essas partículas que estão sendo procuradas outras são, nesse modelo aí também, elas estão... Pode. Veja bem, esse modelo ele tem uma configuração, seja clássica, seja quântica. Se a solução clássica, esse domínio é de domínio clássico. Mas na solução quântica, esse domínio, o valor mínimo do volume é de natureza quântica, ou seja, é quase que indistinguível do Big Bang stricto sensu. Quase que indistinguível. Então, na verdade, a coisa importante é que ele traz memória do que aconteceu no passado.
E é isso que a gente está querendo saber. Será que, por exemplo, por acaso, CP não é um processo que varia ao longo da história do universo? Será que, por acaso, CP não foi diferente aqui? Porque, você repara, a direção do tempo é a mesma, mas o volume está diminuindo numa hora e está aumentando na outra. Se o teu CP varia com o logaritmo do raio, com o Hubble, você tem um sinal positivo numa direção e negativo na outra. Será que não é isso que o Sakharov estava querendo dizer, embora ele obviamente não sabia do modelo com Bouncer, quando ele dizia que você tem que olhar o CP, a violação de CP, com alguma coisa, ele falava de outra estrutura, com alguma coisa que aconteceu aqui, nessa região. De qualquer maneira, vamos colocar do seguinte modo, o Big Bang fecha o caminho da física nesse ponto. Como não é obrigatório do ponto de vista observacional, nós nunca observamos o Big Bang, nem nunca vamos poder observar, estrito senso, então compete a nós físicos montar cenários onde não existe Big Bang, de tal maneira que esses cenários possam ser demonstrados serem errados pela observação, pelas consequências dele. É o que faz um físico, é normal, não há nada de extraordinário. Hoje eu posso dizer isso. Há 40 anos eu disse isso e fui quase esquartejado. Aliás, diga-se passagem, aqui na USP. Viagem no tempo, viagem no passado, que o senhor também estuda esses assuntos assim, mas não tocou aí. Mas não vou tocar, porque isso é um problema da teoria do Einstein, né? Um problema que supostamente seria desagradável, né? Porque a teoria do Einstein permite isso, né? Permite a existência de curva do tipo tempo fechada, né? Aquela teoria eu não sei se permite ou não, nós ainda não sabemos. Se ela não permitir, vai ser muito interessante. Mas não é óbvio que não permita. Mas, de qualquer maneira, a relatividade geral permite esses caminhos. Mas são processos que você pode imaginar que são soluções não realizáveis na natureza. É o que dizem, por exemplo, os defensores de que não existem tais caminhos CTC no nosso universo. Mas a biologia diz que tudo aquilo que não é proibido de acontecer na natureza, acontece. Isso a gente tira da biologia. Talvez na física seja a mesma coisa. Se não é proibido, não tem por que não acontecer. Mas a gente sabe por que não pode viajar na Terra. Isso a gente sabe. Por que não pode voltar ao passado na Terra, né? Ao passado na Terra não pode? Não, porque o campo gravitacional da Terra é muito fraco. Basicamente essa questão. É quase trivial, chega a ser ridículo isso, mas é exatamente essa questão. Então a gente já sabe, pelo menos graças à relatividade geral, por que nós não podemos voltar ao passado na Terra. Nós não podemos, porque o campo gravitacional da Terra não permite isso. Então tudo depende do campo, da intensidade do campo. Da intensidade do campo e de certas especificações, não só da intensidade. Porque, por exemplo, no buraco negro você tem uma estrutura que é um campo extremamente forte, mas a maior parte dos buracos negros não tem essa possibilidade. Olá, professor. Também nessa questão sobre tempo, as simetrias dos modelos de Friedman permitem que, de uma certa maneira, a gente recupere essa estrutura newtoniana temporal. A gente tem um tempo cósmico que é quase um análogo ao tempo absoluto newtoniano. Eu queria saber esse tipo de estrutura para os modelos de bouncing, como o tempo, como a estrutura de formação. Não muda nada, porque no fundo isso é uma escolha de representação. Eu escolho representar o universo como sendo um produto topológico de um tempo vezes alguma coisa. E essa escolha é sempre possível localmente. Globalmente já é outra história. Na verdade, é só uma escolha de representação. Quer dizer, esse tempo, e essa questão do Dirac e do Lattice. O Dirac propôs que as leis da física variassem com o tempo. Ele propôs uma coisa ingênua, com a constante de estrutura fina variasse, coisa e tal, mas tem gente que até hoje pesquisa isso.
O Lattes, mas o que o Dirac fez? Ele é esperto, ele usou essa representação. O que diz o Lattes? O Lattes dizia que as leis da física variam com o tempo. Mas quando ele se referia a esse tempo, todos nós achávamos que era o tempo newtoniano, absoluto. E, na verdade, tanto um quanto o outro podiam ser perfeitamente compatibilizados desde que você interpretasse o tempo que o Lattes está dizendo como sendo o tempo que o Dirac está falando. Ou seja, é o tempo representação do Friedmann, ou do Gauss, ou lá o que seja. Eu queria fazer uma pergunta geral, mas, que é a seguinte, o carro está esperando você para ir para a porta, não se preocupe. Tá a cosmologia, assim como a teoria de Darwin, não é? Darwin. A teoria de Darwin, de evolução das espécies, também é uma teoria histórica, como a cosmologia é histórica. Elas dizem coisas sobre o passado. Acontece que a gente não pode ir para o passado. Então, por que a gente chama de teoria científica? Porque ela diz alguma coisa sobre o presente, sobre o futuro, não é? Então, a questão é, o que a gente pode, o que as duas teorias, não é, dizem a respeito do presente e do futuro. Essa é a maneira de poder, a única maneira de poder dizer qual é a correta, ou se as duas são compatíveis, ou se elas são incompatíveis. Né? Muito boa essa comparação, porque a gente teve essa discussão exatamente porque, num aspecto, biologia e cosmologia são muito próximos. A cosmologia tem um drawback, que é o fato de que você não faz experimentações em cosmologia. Você não tem experimentação, você não controla a experimentação, você tem observações. E observações, elas têm sempre um pano de fundo teórico. Se você muda o pano de fundo teórico, então ela está muito próxima do que eu chamaria de um acordo social entre a comunidade científica, o que é perigosíssimo. Perigosíssimo. Eu sei disso porque eu vivi 40 anos essa história do Big Bang. E eu fui até contra a TV Globo, que nem todo mundo pode ir contra a TV Globo. A TV Globo dizia toda hora lá que o Big Bang tinha sido provado pelos físicos. Eu dizia, não é verdade. Ninguém acreditava em mim, obviamente, porque a televisão Globo, o que eu vou fazer contra a televisão Globo? Mas, em suma, mas isso mudou. Hoje em dia, talvez até a TV Globo deve estar dizendo que parece que alguém no Canadá mostrou que há um bouncing devido a processos quânticos. Aí a TV Globo vai mostrar, então está tudo nos conforme. Mas a cosmologia, o darwinismo é muito interessante, mas eu não quero discutir não, porque isso vai levar a gente longe. Inclusive porque até um colega meu, do Instituto Perímetro do Canadá, quis exatamente argumentar que o universo que a gente vive é uma consequência darwiniana de diferentes universos que houve antes. O que é uma situação interessante, mas muito perigosa, porque você não tem o menor controle sobre isso. Então, daqui a pouquinho, você está falando qualquer coisa, desde que você não possa provar. Então, desde que eu monte um cenário coerente, então, a cosmologia está vivendo um problema que é complicado. Todo momento você vê um gasto fantástico em aparelhos que vão ao espaço. Não pense você, nem nós pensamos, que isso seja para conhecimento da humanidade científico. Se os Estados Unidos, se o CERN gasta 10 bilhões, não é para saber se o Higgs existe ou não. Tem outra razão por trás, isso é óbvio. Nós vivemos no mundo capitalista, não esqueçamos isso. E quem paga os físicos é sempre alguém que está no poder, sempre. Então não tem a menor dúvida sobre isso. Bom, isso dito, nós temos problema com a cosmologia, que é exatamente esse. Ela perigosamente se aproxima de uma situação onde você não tem controle, embora você tenha observações, você não tem controle. Para ser honesto, qualquer outro cosmólogo no Brasil, não diria qualquer outro, mas 80% dos cosmólogos no Brasil diria exatamente o oposto que eu estou dizendo. Exatamente o oposto. Diriam a seguinte frase, eu vou dizer para vocês, porque estão estudantes e a gente tem que ver o outro lado, que não são aquilo que eu acredito. Dizem assim, hoje em dia a cosmologia é uma ciência como outra qualquer. Tem seus dados observacionais, temos uma estrutura montada, lançamos objetos, vamos fazer. Tudo isso é verdade.
Só que, contrariamente ao que acontece na experiência que a gente aprendeu na física nos últimos 400 anos, você controla a experiência. E não é questão de ter dinheiro para controlar. Qualquer pessoa poderia fazer aquele aparato, a repetir aquela experiência. Nada semelhante na cosmologia. Então, não é exatamente essa estrutura que a gente tem que... Então, o que acontece? A gente tem que ver as consequências, as hipóteses. Então, eu pergunto a você, como passou-se 40 anos sem examinar essa hipótese? Se ela era tão boa quanto essa daqui, por quê? 40 anos, todo mundo dizendo, é o Big Bang, o Big Bang. Agora, cuidado, o Big Bang tem duas conotações, para os estudantes principalmente isso. O Big Bang pode representar que o universo foi extremamente condensado no passado, o que todos nós acreditamos, não tem a menor dúvida sobre isso. Quando eu falo Big Bang, eu falo aquela ideologia que associa esse momento de condensação à criação de tudo que existe. É diferente. Está claro isso? Totalmente diferente. Sem ideologias. Então, na verdade, é incompreensível isso. Porque, na verdade, a ideia seria, vamos imaginar essa hipótese e ver por que ela não funciona. Que é o que está se fazendo hoje. Então, na verdade, uma ideologia tomou conta desse cenário e eu temo dizer que essa ideologia foi espalhada no cientista por um prêmio Nobel, que é o Steve Weinberg, com seus 3 primeiros minutos. Foi ele que botou na moda a ideia de que... Porque o argumento dele era que, veja, nós não temos dinheiro, isso foi nos anos 70, nós não temos dinheiro para fazer as máquinas que depois fizeram, 10 bilhões de dólares. Nós não temos dinheiro para fazer uma máquina capaz de fabricar energias fantasticamente grandes. Mas olha para o céu e a gente tem de graça lá no Big Bang. Foi a mensagem que ele deu. E é por isso que nos anos 80 houve uma enxurrada de físicos de partículas elementares, isso você pode ver estatisticamente, para a cosmologia. Mas tomaram conta da cosmologia. O que eu estava dizendo cosmologia? A cosmologia, nesse sentido, Einstein, geometria e conhecimento da gravitação. Ela passou a ser uma cosmologia de física de altas energias. E como esse pessoal é muito numeroso, tem poder político, tem poder de maquinária, tomaram conta. Então, as ideologias que apareceram, e aí você entende por que apareceu isso daqui, foram fantásticas, entende? Agora, os problemas começaram a aparecer, então se dão ao luxo de permitir esse tipo de situação. Eu não queria passar essa mensagem para os alunos, que dá a impressão de que a física é uma ciência sociológica. Não quero passar isso. Mas veja, antes de ser físico, nós somos homens, hein? Não vamos esquecer isso. Tá legal. Bom, uma última pergunta, depois encerramos. Alguém tinha levantado a mão atrás? Tá, então eu me enganei. Vamos encerrar então aqui, porque o professor precisa pegar um avião aí em Congonhas. Obrigado. Vou deixar isso daqui com o Galvão, ou com o Mário. Com o Mário, se vocês por acaso tiverem. Galvão, eu vou ter que sair correndo. Mas tem que tirar isso daqui, né? Eu vou ver se o carro está lá. Tá, obrigado.